Olá, seja bem-vindo a mais um Theo Media Cast, esse momento gostoso para nós aqui. Nosso tema aqui é fé e vida, tudo para a glória de Deus, sempre trabalho, seja o que for. E nós temos a cada semana um convidado diferente, às vezes são dois, às vezes é um, não é? Diversas áreas, você sabe, você está vendo aí no canal, não sei se você está passando pelo canal e entrou agora só, mas hoje nós temos um convidado especial, pela primeira vez eu vou conversar com ele aqui, satisfazendo minha curiosidade, é sempre assim que funciona. E eu espero que também com um assunto que alcance todos vocês. Espera um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo. Dá um tempinho aí que nós temos uma vinheta. Aqui no intervalo, hoje eu tenho um convidado que já é bom só porque o nome dele é um nome lindíssimo. É Fernando, né? Então, você sabe, conversa de Fernando com o Fernando aqui tá muito bom, né? E eu tenho o prazer de receber meu irmão Fernando. Esse gozado que eu tenho um batóquio que eu conheci. É mesmo? Então se eu trocar alguma... Eu vou falar Fernando, acabou. Mas eu toda hora falei, eu não posso tomar, é bóquio, não é batóquio. Mas eu está muito próximo, né? Está próximo. E com certeza do italiano, né? Sem dúvida. Com esse nome aí não dá outro. Eu de italiano só tenho um time que eu torço, tá? É Palmeiras. Eu sou né? palmeirense, Gente boa, Fernando. Mas eu sou de linhagem portuguesa. Mas o pastor que está conosco, Fernando Bóquio, ele é pastor da Igreja Batista, ele... formado no Seminário Batista, tem um doutorado nos Estados Unidos. Essas são coisas chiques aí no currículo dele, mas um servo de Deus. Como eu pastoreou em Mato Grosso do Sul, tem umas coisas, né? As coincidências, né? Certamente Caipira, foi, né? Para Ponta Porã, passou por Dourados, porque não tinha jeito nenhum de passar para Dourados. Quem vai de Campo Grande, da capital para Ponta Porã, passa por Dourados. Mas seja bem-vindo, pastor. É uma alegria poder recebê-lo aqui e bater esse papo. Fernando, eu que fico muito feliz de estar conhecendo você, participando do seu programa aqui. Para mim é uma honra imensa ter esse privilégio de conhecer mais um irmão, mais um Fernando, mais um palmeirense, Fernando, né? O Fernando Leite, lá de Campinas, já fez 2 entrevistas aqui. Que maravilha. Que é outro pastor, é batista também, Fernando. Você está trazendo os Fernandos, volta então. Volta e meia tem os Fernando aqui, eu vou te falar. Eu pensei que está bem comum esse nome. Exato, mas é uma honra estar aqui com você, ter esse momento, poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência pastoral, né, de um pouquinho mais de 40 anos, e ter esse privilégio, né, de estar falando com seus ouvintes também aqui. O irmão começou pastoreando em que lugar? Aqui em São Paulo mesmo? Eu comecei em São Bernardo como copastor, fiquei em torno de 2 anos. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, mas eu morava no ABC, né, fui estudar no Rio de Janeiro. Quando eu terminei os estudos, eu voltei para São Paulo, fui pastorear ali por 2 anos, depois recebi o chamado para ir para o Mato Grosso, onde também fiquei vários anos ali, primeiro bem no interior, bem ali na divisa com São Paulo, na cidade que chamava Paranaíba. Aí depois me convidaram para ir para Campo Grande e fazer parte da igreja, do programa de televisão, rádio e do seminário lá, né? É interessante, o Rio Paranaíba vem lá de Goiás, Minas, aí grande, acaba, né? Formando o Rio Grande, né? Exato. E daí a gente pega ele, mas eu já estive lá no Rio Paranaíba, lá em Minas, lá em Goiás também, Rio Verde, aquela região por aí. Isso, muito bonito lá. Muito bonito mesmo, um rio belíssimo também. E foi uma experiência extremamente agradável para nós, pastorear ali bem no interior. A gente era de São Paulo, estranhou muito, né? Porque o pessoal era de fazenda, era de chácara, então aquela adaptação no primeiro ministério, eu e minha esposa extremamente jovens, né? Foi um desafio muito grande, né? Nessa sua região muito gaúcho também, não? Bastante. Porque Dourados era soja, gauchada, né? chegou soja, bastante isso, coisa, né? Então nós somos mais ou menos, eu fui pastor lá de 85 a 89, de janeiro de 85 a dezembro de 89, na região de Dourados. E boa experiência. E por ser cidades novas, para mim, pelo menos, o acolhimento era especial. Não, é diferente, né? Familiar, você chega numa né? igreja, já está toda cheia das pessoas, famílias antigas, não quer dizer que nos tratem mal, mas aquele pessoal que está vindo, juntando, recebiam de braços abertos, né? Uma humildade tremenda, uma simplicidade, mas a receptividade. O acolhimento foi algo especial para nós ali, para minha esposa, para mim foi uma coisa que nos marcou muito, né, na época. Né? Na casa nós estávamos recém-casados e para minha esposa ela disse ela sentia muita saudade da família, mas ela fala sempre que foi uma
uma escola, aquilo de viver longe. Porque lá é tudo 1.000 quilômetros, né? Quem nunca morou em Mato perto, Grosso, né? você fala assim, eu vou na outra cidade. A outra cidade, não, é ali. É logo ali. É 250 quilômetros. Então, aqui em São Paulo, ABC ainda mais, né? Exato. E aquela estrada, né? Isso são outros. Vamos deixar isso pra lá. Tá né? bom. O gozado é assim, você chega lá no Mato Grosso, acho que ainda é assim, mas tinha placa assim, estrada sem acostamentos próximos 98 quilômetros. Sem acostamento, 98 quilômetros. O que é isso? Mas está ótimo. Experiências boas. Os pastorados da igreja, o irmão começou como pastor da igreja, mas daí foi migrando, né? Pelo que me conta. Eu fui pastor lá no interior por 4 anos, depois eles me convidaram para ir para Campo Grande, na capital, que lá tinha um programa de televisão diária, de rádio também. Então, eles sabiam que eu tinha uma experiência de radialista aqui em São Paulo. E aí nos convidaram para fazer parte da primeira igreja batista, fazer os programas de rádio e televisão diário que eles tinham ali e dar aula no seminário também, né? Então, aquela coisa meio louca, né? Estou lembrando que tem um primo da minha mãe que foi pastor da primeira igreja batista de Campo Grande. É mesmo? E, rapaz, agora não vou lembrar o nome dele. Ele era sobrinho, era primo da minha mãe, pai do meu avô dela, né? O pai dela, o materno. Como é que era o nome dele? Você devia conhecer. Não. Ele é Jonathan. Mas é um nome também dos tradicionais. Ele ficou lá até a idade avançada. Puxa vida, se eu tivesse lembrado disso, tinha pesquisado na minha memória, nos escaninhos da minha memória. Muito legal. E lá, então, passou a ser professor na Faculdade Batista? Teológica, né? E nós ficamos, nesse primeiro período ali com eles, 4 anos, né? Cuidando do programa de televisão, rádio, Faculdade Teológica e ajudando na primeira igreja. Aí depois nós fomos convidados para ir para a Inglaterra para concluir nossos estudos de mestrado lá. Então, recebi uma bolsa, né? Então, nós fomos... Área pastoral. Área pastoral, né? Área teológica. Lógico que lá, nas oportunidades que eu tive, eu fiz filosofia também, né? Dentro da universidade. Era um período que eles estavam me dando para poder me preparar para voltar para o Brasil e poder exercer melhor a minha atividade como professor, né? Então, foi um período muito rico de aprendizado, não só de uma outra língua, outra cultura, e a oportunidade de conhecer e ter acesso a livros, né? Hoje em dia é brincadeira, né? Você liga o computador, você tem tudo. Na nossa época, tinha que ir nas bibliotecas, tinha que comprar livros, tinha aquela coisa meio louca, né? Tinha que ler no inglês, às vezes no espanhol, às vezes francês. E vai lá, né? E algumas coisas em apostila, né? Eu não sou bom em inglês, em nenhuma língua. Eu leio um pouco, leio inglês, pouquinho de alemão, francês, mas pouquinho mesmo, assim, dá para entender umas palavras, umas coisas, e espanhol vai bem, né? A gente chega lá, que né? ninguém me escute aqui na rádio, mas espanhol e português mal falado, né? Então, só entre nós, né? Acompanhado dos meus amigos colombianos e peruanos. Mas quando terminou o nosso período lá na Inglaterra, eu concluí os estudos na pós-graduação, mestrado, aí voltei de novo para Campo Grande, na mesma atividade na primeira igreja e na faculdade teológica. Sempre nos programas, pastoral. sempre na área pastoral. Quem está escutando e não fez teologia, não conhece a estrutura, só para saber, tem diversas áreas na teologia. Você tem sistemática, você tem bíblica, você tem diversas áreas, e uma das áreas é pastoral, por incrível que pareça. Mas a gente precisa aprender a ser pastor? Olha... É uma boa pergunta, você não acha? Eu estou aprendendo ainda. Nós temos exemplo, vida, né? O exemplo está aqui nas escrituras. Né? Exato, né? Mas você vê, né? É uma das profissões tratando assim de uma atividade, né, que a gente exerce de tempo integral, muito complexa, porque você lida com muitas áreas, lida com muitas situações, você trabalha com muitas pessoas, e o seminário tenta fazer o máximo que ele pode em termos de informação, capacitação, mas nunca é o suficiente. Porque a área pastoral é uma área ampla, porque trabalha na área de relacionamento. Entendeu? Não é só você administrar uma igreja, mas você relacionar, você saber relacionar, trabalhar com relacionamentos, e aí vai, né? Então é uma área ampla também, né? Nós temos várias vertentes na área pastoral. Eu não sei se vai fugir muito do seu assunto, daquela sua área, mas assim, eu já conheci alguns pastores, inclusive da minha denominação, que falam assim, de uma certa maneira, até suspeitando, melhor dizendo, de vocação e tudo, mas eu entendo mesmo, entendi o que o irmão falou, inclusive o irmão já esclareceu aqui na própria fala, mas vem assim a função pastoral como uma profissão, assim, alguns olham só como uma profissão, infelizmente algumas coisas que nós vemos nos dias de hoje fazem alguns ficar com os olhos brilhando, porque parece que é bem
bem remunerado e tal, Exato. essas coisas, é uma boa profissão, é isso, aquilo. Agora, eu particularmente amo ser pastor. Quando eu falei profissão, foi mais num sentido de atividade, Eu né? entendi, eu não estou E uma atividade de excelência, né? Mas como você colocou, é uma vocação. Eu acho que o médico tem uma vocação, o advogado tem uma vocação, e o pastorado é uma vocação. Para mim, é a melhor vocação do mundo. Também concordo. Entendeu? Só que eu faço um adendo. Eu falo exatamente a mesma coisa. É uma delícia ser pastor. A melhor coisa do mundo é ser pastor. Eu estou às vésperas de comemorar 42 anos de ordenação. Então, é uma delícia ser pastor. Só que eu imagino, para quem é vocacionado, porque eu imagino que quem não é vocacionado deve ser um peso tremendo, né? enorme nas costas. É doentio, né? De vez em quando você escuta falar de suicídio de pastor, eu não estou aqui na posição de juiz, não quero julgar. Mas a nós pessoa. temos muitos casos assim, infelizmente. Pode ser uma né? depressão, pode ser um momento de desequilíbrio momentâneo, mas eu penso que se você não tem um chamado de Deus, realmente é uma coisa complicada. E é perceptível também, né? Se você não tem a habilidade, a vocação, o Espírito Santo, o prazer e a delícia de servir ao Senhor, isso é notório, as pessoas vão reparar, as pessoas vão ver isso aí também, né? Então, eu vejo assim, quando eu falo profissão, excelência, porque eu acho que tratar as coisas do Senhor tem que ser de uma forma de excelência, né? De uma forma majestosa, porque Ele merece o nosso melhor, né? Quando eu entendo profissão, é porque a gente se dedica totalmente a ela, a gente se coloca à disposição para servi-lo, né? Totalmente, né? Mas vamos supor que nem eu falei desse termo, mas eu tenho uma outra profissão, né? Eu sou consultor, a gente trabalha na área de mentoria, e isso para mim é só um adendo, é só alguma coisa, porque a minha paixão é a vocação, é aquilo que Deus um dia me chamou enquanto jovem. Eu nem entendi o que estava acontecendo, na verdade, né? Mas eu sentia, puxa, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso me preparar, eu quero fazer aquilo. Então é uma coisa que você não controla, né? Alguma coisa que vem do Senhor para a sua vida e te impulsiona realmente a viver aquilo, né? O irmão tem pastores na família? Não, eu sou o primeiro a me converter na minha família, né? Entendeu? Então, imagino mais interessante esse impacto do chamado e tudo. Exato, porque para a família foi muito complexo, muito difícil eles entenderem eu ser crente, né? Começar... Ficou, né? De ateu se tornou agora cristão, está fanático, ele está... Vamos interná-lo, né? Aí, quando eu fui falar com os meus pais que tinha um chamado, gostaria de ser pastor, ele falou, agora tem que internar mesmo, não tem mais jeito. Mas assim, foi uma luta no começo, muito difícil, meus pais me deserdaram, né, no sentido assim, olha, não vai ter nada nosso, nós não vamos participar disso, é com você, você se vira. Mas aí depois, com o tempo, pela graça e misericórdia de Deus, né, Deus foi alcançando a minha família. Que maravilhoso. Entendeu? E a gente tem vários batismos, vários... Que coisa irmão, irmã, sobrinhos, uma coisa muito extensiva e gostosa de ver o Senhor trabalhando através daquilo, né? Sim. E isso é uma das coisas, né? Eu ia dizer que, lembrando que o nosso padrão é muito alto, né? Se nós temos um padrão que é Jesus... Gente, né? Eu falo, eu sou pai e eu fico pensando assim... O meu padrão é muito elevado, é muito excelente, né? Então, eu nunca posso dizer que eu sou um bom pai. A gente está aprendendo eu procuro ser o melhor. Parece que meus filhos gostam, mas o padrão é muito excelente, né? E o duro que a gente tem esse livro magnífico, a palavra de Deus, né? Que você não pode sair dali, você tem que ficar ali. Se você se mantém ali, ele te guia corretamente, né? Eu sou um aprendiz, né? A gente estuda, já deu aula, vários seminários, aquela coisa toda, mas eu sempre me vejo como aprendiz. Cada vez que eu abro a Bíblia, é uma surpresa, é uma revelação, uma inspiração que Deus traz para nós e nos guia naquele dia a dia nosso, né? Então, vamos lá. Você está lá, chamado por Deus, pastoreando a igreja, começa a ministrar aula aqui, lá, talvez... Qualquer um começa com algumas poucas aulas e tal, vai crescendo isso, e vai virar um ministério. Exato. Quer dizer, já era, mas é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, quem está nos escutando, virou um ministério, virou não. Foi evoluindo para ser um ministério que vira pipoca, então a gente vai crescendo. E como é que é essa caminhada? Olha, foi uma caminhada muito interessante. Como eu também vim da área de comunicação, de rádio, de televisão secular, né? Eu sempre tinha vontade de me voltar
e também divulgar o Evangelho, a palavra, através de um programa de rádio ou televisão, mas eu não me via nas condições que existiam na nossa época, que tinha que se pagar muito dinheiro, tinha que se pedir muito dinheiro, então era aquela coisa muito comercial, e eu falei, se eu tiver que fazer isso, eu não vou fazer nunca, né? Então, mas eu ficava com aquela tristeza, né, de poder usar aquilo que Deus tinha me dado no passado, em termos de aprendizado, escola, experiência profissional também, poder aplicar, né, e levar o Evangelho ao maior número de pessoas. Mas, infelizmente, isso, na nossa época, ia requerer muito dinheiro, você fazer aqueles apelos contínuos na rádio e televisão. Eu falei, isso não é o meu perfil, isso não é o que eu quero, né? O Evangelho tem que ser de graça, né? Pela graça, né? Como eu recebi, as pessoas têm que receber também. E eu fiquei uns 2 anos orando, né? Nesse sentido, conversei com a minha igreja, mas o máximo que a gente conseguia... Isso ainda lá no Mato Grosso? Não, aqui. Já estava aqui em São Paulo, né? Aí eu conversando com a igreja, falei, gente, nós precisamos fazer mais, a gente tem que estender mais o nosso trabalho, eu não sei como, não sei de que maneira. E nesse percurso, né, o Dr. Charles Swindoll, com quem eu tenho trabalhado nos últimos 25 anos, ele já tinha uma tradição nos Estados Unidos de um programa diário de rádio, muito bem divulgado, muito bem trabalhado pelos seus livros, né, pelas suas pregações. É um teólogo tremendo em termos de teologia. Alguma coisa dele. Em termos de prática, né, ele não é uma pessoa que fica na teoria, apesar de ser doutor, apesar de ser uma referência acadêmica também, mas ele é muito de prática, ele é muito, né, nesse sentido de fazer a Bíblia se tornar algo agradável, vivencial e de resultados imediatos na sua vida, né? Então, quando você vai nos livros do Dr. Swindoll, você vê tudo isso, né? Ele trabalhando sobre o amor, trabalhando sobre a graça, trabalhando sobre a importância da palavra de Deus. Então, quando eu tive esse contato com ele, eu fiquei impressionado. Falei, puxa, é isso que eu quero ser na vida. É isso que eu quero fazer na vida. E ele tinha um programa de rádio já, né? Aí coincidiu de eu estar fazendo uma consultoria numa organização, trabalhando com uma pessoa dos Estados Unidos, e essa pessoa, nós estivemos juntos nessa consultoria por alguns meses. Aí, posteriormente, lá nos Estados Unidos, essa pessoa tinha alguém que trabalhava no Ministério do Dr. Swindoll lá. E eles falaram, nós precisamos encontrar alguém no Brasil que possa fazer esse tipo de trabalho. Mas alguém... Coincidência. Exato, né? Alguém que está na área acadêmica, mas alguém que é pastor, alguém que tem amor à palavra e que pode, talvez, exercer e fazer esse trabalho e tal. E aí essa pessoa falou, olha, eu conheço o Fernando lá, já trabalhei com ele, me pareceu uma pessoa íntegra. E deu lá o relatório para eles, aí eles entraram em contato comigo. Que beleza. Só que eu não sabia de nada, né? A pessoa não me falou que estava fazendo isso. Aí me ligaram dos Estados Unidos, olha, aqui é do Ministério, do Dr. Charles Swindoll e tal. A gente queria saber se você teria interesse em nos ajudar. Não, claro, não tem problema nenhum. O que vocês precisarem, esse é o meu trabalho também, eu posso ajudar. Ah, tá bom, é bom saber tal. Com vontade de dar um grito aqui, que legal! Mas eu nem sabia, eles nem falaram que ajuda era e nem o que não era, né? Eu pensei que era uma consultoria, eu pensei que era alguma pesquisa, alguma coisa que eu estava familiarizado na época do meu trabalho, né? E aí, nesse meio tempo, eles começaram a investigar a minha vida, né, a procurar saber as minhas raízes, não através da minha pessoa, mas através dos contatos deles, investigando. Aí me ligaram uma segunda vez. E, de novo, olha, nós estamos conhecendo mais você, é interessante, a gente gostaria mesmo. Aí ele abriu o jogo, deixa eu abrir o jogo com você. A gente quer ter um programa de rádio, mas a gente quer um pastor com esse perfil, e acho que você se encaixa direitinho e tal, né? Aí eu falei para ele, mas, gente, eu tenho uma dificuldade nisso aí, né? Porque eu não sei falar inglês nessa fluência para um programa de rádio ou televisão, né? Claro, eu posso me comunicar, eu posso estudar, ler, mas assim, essa fluência... Eu falo, não precisa se preocupar com isso, porque o inglês o Dr. Swindoll faz. Você vai fazer em português. Olha só. Então foi aquela surpresa agradável, né, de nós nos unirmos na necessidade dele, no desejo que havia no meu coração, de nós começarmos um trabalho em conjunto. Fruto disso, nós ficamos 2 anos desenvolvendo um programa de rádio diário com ele, na Rádio Transmundial. E fruto dessa relação, desse crescimento, desse conhecimento e do próprio amadurecimento do Dr. Swindoll em termos de visão, de lidar mais com pastores, dar mais sustentabilidade às igrejas, né? Nós decidimos criar um ministério de apoio
realmente. O nosso ministério, a Razão para Viver, né, ele está focado na edificação, no conhecimento bíblico. Né, Essencialmente para pastores. Não. Começou com um programa de rádio para edificação das igrejas. Entendi. Então, nós trabalhamos com várias denominações, né? Nós lidamos com organizações e denominações muito diferentes no Brasil e fora do Brasil também, na língua portuguesa, em outros países. E aí ele entendeu e que estava chegando essa maturidade da gente entender que nós poderíamos ajudar muito mais a igreja no Brasil, não só dando conteúdo pela rádio, mas também talvez apoiando pastores e dando treinamento dentro dessa área, focando aquilo que nós entendemos ser uma prioridade, que é a vida pastoral e a vida em relação à palavra de Deus, né? E aí iniciamos o ministério mesmo, né? Foi quando eu precisei tomar decisões, né, de me focar um pouco mais no ministério e entregar a igreja para um outro pastor, e nessa decisão nós investirmos mais na capacitação e treinamento. Então hoje o nosso ministério está nessa área ainda de edificação, de conhecimento bíblico. Continua o programa na rádio? Na rádio, na internet. Razão para Viver. Ministério Razão para Viver. Então todo dia tem um programa novo, todo dia é uma série de programas. Todos eles, na rádio, é baseada nos estudos e livros do Dr. Swindoll, que é uma teologia extremamente segura, né? E uma coisa que nós entregamos sistematicamente para as rádios. Então, todos os dias tem um programa novo. No nosso canal na internet também, né? Ministério Razão para Viver, lá também passam esses programas, além de ter vídeos, devocionais, estudos bíblicos, eventos que nós efetuamos nessa área de treinamento ali. Então, hoje, o ministério ele está voltado a continuar edificando as igrejas. Nós temos muitos ouvintes em todo o Brasil e fora também. Eles nos escrevem hoje, se comunicam conosco. Nós temos um departamento só de aconselhamento, né, para atender essa demanda deles, e também nessa área de treinamento e capacitação para pastores, né? Mas o irmão que produz todos esses programas, ou tem alguma coisa que vem traduzido, ou o irmão produz o programa de rádio, nós trabalhamos nos livros, nas mensagens do Dr. Swindoll. Então, esse é o padrão. Você que adapta, como diz hoje em dia, faz o corte. A gente faz toda a montagem aqui, a gente faz a coisa transcultural, a gente coloca na nossa linguagem, a gente coloca então, dentro da nossa teologia. Trabalho, bastante. A gente tem uma equipe de editor, de tradutor, tá certo. Porque nós trabalhamos, o compromisso que nós fizemos com ele foi fazer as coisas com excelência, né? Tudo, né? Então, realmente, fechamos com a teologia que ele entende e aplica, né? Nós adaptamos para a linguagem do brasileiro, da língua portuguesa, né? E aí nós introduzimos aquilo que nós achamos essencial para confeccionar todo esse trabalho. Então, eles têm como base e fundamento as mensagens, livros e estudos do Dr. Swindoll. Aqui nós fazemos toda essa adaptação, esse ajuste necessário, né, para que possa ser mais inteligível e próprio para a nossa cultura. Os outros materiais de treinamento, capacitação, mentoreamento, artigos, é tudo produção nossa mesmo, né? Então, nós trabalhamos, tem a nossa parte de escrever, de produzir, de montar os cursos. Né, tem editoras diferentes que publicam o material dele? Muitos. Se não me engano, na cultura cristã, acho que tem material dele. Bastante. Inclusive a Assembleia de Deus, né, os batistas, a Mundo Cristão, várias editoras publicam, né? E tem vários best-sellers aqui no Brasil, inclusive, né? Livros que realmente fizeram muita diferença e fazem muita diferença da vida de muitos pastores e muitas pessoas, né? Ele pastoreia ainda lá nos Estados Unidos? Ele já está com mais de 90 anos. Isso que eu ia falar, ele é um Exato. homem idoso. Ele se aposentou agora, só para você entender. Mas, assim, o cajado para Jesus mesmo. Mas a pregação dele é magnífica ainda, né? O homem tem um coração, uma intimidade com Deus, e é uma pessoa extremamente simples, né? Humilde, né? E a preocupação que ele tem hoje, né? Ele falou, olha, já não consigo mais dirigir uma igreja, com 90 anos não dá, né? Mas eu posso ainda pregar e posso ajudar mais. Então, hoje o coração dele, e isso vem de acordo com o nosso momento também, o meu pessoal de ministério,
é focar em pastores, em lideranças, né? E nós trabalhamos com várias denominações, né? Porque a ideia é atingir o mundo evangélico, Certo. capacitando e orientando, né? Entrando no programa de rádio, escutando de lá, eu consigo um caminho para, se eu quiser ter um contato mais específico. Sou pastor, então aqui eu estou lá, escutei, esse programa está falando uma coisa, uma carência que eu preciso, um reforço, sei lá. Entro em contato e aí vejo o que é fornecido, o que é dado, material. Nos nossos programas diários na rádio, né, a gente sempre coloca o nosso site, né, coloca o nosso WhatsApp para entrar em contato. É como as pessoas fazem contato conosco, né? Você que está escutando vai ter tudo isso aí na telinha, viu? Vai ficar aí, colocado para você receber mais informação. Inclusive, eu conheço o pastor Swindle, eu conheço livros dele, então talvez você não saiba nem como escreve, daí a gente coloca lá, tem um W no meio para variar, mas você vai descobrir depois. Então as pessoas nos localizam hoje através do site, através das mídias. Nós estamos em todas as mídias, além das rádios, né, lógico. Nós temos todas as mídias ativas e o nosso site também, que é extremamente ativo, né? Então, diariamente as pessoas recebem uma devocional nossa, nós temos períodos de oração, nós temos grupos de oração. Então, nós temos pessoas envolvidas em todo esse processo conosco, né? São nossos ouvintes, são nossos parceiros, são algumas denominações, algumas igrejas, né, que participam conosco, né? E o pastor Swindle, apesar da idade avançada, ainda produz material escrito ou já parou? Não, ele produz. Produz ainda? Hoje, né, ele está se sentindo meninão, né? 90 anos, agora ele veio para a era digital, ele falou. Falou, não sei o que é isso que vocês estão falando. Eu conheci um pastor presbiteriano, um missionário, e ele, quando fez 100 anos, alguém perguntou para ele, Haroldo, e o que o senhor acha agora? Ele falou, eu acho que eu não vou morrer, porque as estatísticas provam que pouca gente morre depois dos 100 anos. Bom humor é essencial, né? Exato. Então, o doutor Swindle deixou a igreja agora, com 90 anos, lógico que ele tinha outros pastores que cuidavam de toda a administração, mas o púlpito da igreja, né? E hoje ele está somente focado no ministério para essa novo momento de trabalhar com pastores. Então, toda a visão dele é trabalhar nessa área de mentoria e de legado, né? Legal. Porque a experiência dele de sucesso no ministério, de um resultado fenomenal que ele tem na experiência dele pastoral, ele sempre relata com muita humildade. Não é ele, mas foram pessoas que cooperaram, ajudaram, contribuíram com ele, e isso, por isso ele tem alcançado e alcançou o que ele alcançou. Então, hoje ele está querendo transferir tudo isso para que novas gerações possam dar continuidade e crescimento. Eu amo uma expressão lá pós-reforma que diz assim, nós somos anões nas costas dos gigantes. Exato. Sempre tem um gigante que nos apoia. Pode ser que amanhã alguém considere a gente gigante, mas hoje nós somos anões nas costas de gigantes. Você vê, é uma simplicidade. Toda vez que eu vou lá para os Estados Unidos, né, eles têm a preocupação de me levar para jantar ou almoçar ou conversar com a gente. É um homem muito acessível. Quer saber como é que está a vida pessoal também? Tudo, né? Se ele pastoreia pastores, tem que ser isso. Exato, né? Então ele tem sido, né, o meu mentor, né, esses anos. Eu aprendi muito, né, porque quantas centenas de mensagens eu já trabalhei com ele, né, dos seus livros, as traduções, as leituras que a gente faz. Então a gente acaba sendo muito influenciado, muito abençoado, né? E os resultados a gente percebe. O nosso programa já está há 25, 30 anos, né, de ministério só nesse sentido, né? Então, e certamente passa as fronteiras do Brasil, né? Lugar de língua portuguesa, né? Exato. O ano passado nós estivemos em Moçambique e Angola, né? E foi fabuloso. Nós temos programa em Moçambique, uma rádio da Assembleia de Deus, passa 2 vezes por dia lá. Quando nós chegamos lá, foi aquela festa. O povo gosta de festa lá, né? Muito Mas bom. só para você ter uma ideia, tanto em Moçambique como em Angola, nós tínhamos mais de 200 líderes treinando eles e capacitando, né, aqueles irmãos. E foi muito lindo, foi muito emocionante. E aquela história extra-denominacional, né? Sem Isso dúvida. Alcança... Exato. Acabou de dizer que a rádio é da Assembleia de Deus, sem dúvida. Então, nós temos a Assembleia Batista, várias denominações, e a rádio como a BBN, né, que é uma rádio muito famosa, expõe o nosso programa em vários locais.
Então, a gente tem trabalhando na língua portuguesa. A minha responsabilidade como pastor líder é cuidar dos países de fala portuguesa. Então, nós temos contatos, a gente se relaciona, faço mentoria com eles via internet, né? Então, quando eu fui para agora, o ano passado, vários pastores, a gente já estava trabalhando com eles, envolvidos no ministério deles. Eles tiveram toda a responsabilidade de organizar para nós. E o nome é o mesmo, né? A língua portuguesa Isso, é o mesmo. O mesmo programa. Então, nós testamos o programa para ver se é compatível com o mesmo português, né? Eles falaram, não, é totalmente, não tem problema nenhum. E hoje o programa é bem aceito ali, né, nessas regiões. Então, nós estamos no meio, porque eu sei que a Transmundial, pelo próprio nome, ela é Transmundial, mas a Comeb, sabe que nós temos ouvintes, já tivemos gente fazendo contato de Timor-Leste, é bonito gente isso, que é a coisa mais gostosa, né? De Guiné-Bissau, enfim, né? Claro, Portugal, não tem dúvida. E brasileiros morando em países de outro, nos Estados Unidos, Exato. na Arábia Saudita, em algum lugar alguém escuta o programa. Porque hoje em dia, pela internet, ficou bem mais fácil, né? Olha, ficou tremendo, né? Foi um susto para nós fomos nos introduzindo pela internet gradualmente, né? Pelo áudio, depois vem essa demanda dos vídeos também, né? Que começaram a ser um pedido que eles haviam feito. Tanto assim que o nosso ministério tomou um corpo, uma dimensão e uma expansão, que hoje nós somos muito ligados à Transmundial, pelo respeito, amor e carinho que nós temos entre ministérios, mas nós tivemos que sair no sentido físico da palavra pela expansão de rádios e denominações que nós estávamos alcançando com o ministério, né? E o ministério simples, né? O nosso objetivo é estar mostrando a palavra de Deus, estar cooperando, fortalecendo os pastores, as igrejas. Isso, né? é muito bom. Nós não Excelente. nos envolvemos em situações doutrinárias específicas Certo. de cada denominação, né? A nossa preocupação é trazer a palavra. Ministério pastoral é igual em qualquer lugar. Deveria ser, né? Qualquer igreja, né? Exato. Qualquer denominação. Há experiências maravilosas deve ter, né? Dessas sem respostas. Imagino quando um pastor de um lugar isolado tem essa oportunidade de escutar, Eles nos ligam e falam assim, olha, nós não temos aonde recorrer. Não tem um seminário, não tem uma pós-graduação aqui. Dinheiro para aquele... não tenho dinheiro para ir. Não tenho dinheiro para comprar um livro. Então, o que nós decidimos? Nós vamos trabalhar e nos intensificar os nossos esforços e recursos nas regiões em que esses pastores jamais conseguiriam ter a acessibilidade a esse treinamento, né? Então, hoje, nós trabalhamos com pastores em regiões de situação muito precária, de muita luta e muita dificuldade. Então, dificilmente você vai ver a gente dando treinamento aqui em São Paulo. A gente dá, né? A gente só dá também na Zona Leste, só em regiões em que realmente... Mas algum seminário não chega a convidá-los para falar? Um módulo, uma semana teológica? Sim, eles chamam, né? A gente tem vários convites, às vezes para dar aula de mestrado, né? Então, como eu sou especialista na área de mentoreamento, que nem o Palavra da Vida, eles têm um programa de mestrado e eles estão introduzindo uma matéria sobre esse assunto para que a gente possa trabalhar. Então, vamos por aqui, lá no Amazonas, você já ouviu falar de Asas de Socorro, sim, né? Sem dúvida. Então, nós estamos trabalhando com eles também, com todos os missionários de lá, e agora estão trabalhando com as comunidades de liderança, e nós estamos dando um treinamento na área de capacitação bíblica, né? De como ler e pregar a palavra de Deus. Então, a gente busca áreas de vulnerabilidade, áreas de dificuldades, né, para atender esses pastores. Quando a gente teve tanto em Moçambique, em Angola, por exemplo, a gente atravessou a floresta, foi lá numa cidade muito longe para que eles pudessem vir e ser atendidos, né? Então, nosso objetivo, não que a gente não faça algumas coisas assim, aqui em São Paulo, no Rio, em outros locais, mas assim, a nossa visão e o nosso coração está com pastores que realmente não teria acessibilidade a um grande evento, um evento caro, um evento que vai causar. Então, nós levamos o evento até eles sem custo nenhum, né? Entendi. E esse custo é nos dado através de ofertas de pessoas, igrejas e queridos que apoiam esse tipo de iniciativa, de apoiar esses pastores, né? Eu amo a expressão bíblica por causa da minha vocação, que é a sua também, onde o Senhor fala assim, dá-vos-eis pastores segundo o meu coração. É muito lindo, né? Então, quando a gente tem um senso de vocação, de trabalho, a gente vai e faz a obra do Senhor sem dúvida nenhuma. Mas quando Deus permite que nós tenhamos, assim, pessoas que nos ajudam, que às vezes corrigem, às vezes não corrigem, às vezes apenas falam, é isso mesmo, você está certo, continue aqui. Dá segurança, né? Dá uma segurança, né? Porque
temos divisões denominacionais e tal, essas coisas que acontecem em todo lugar, mas nós sabemos que nós estamos tudo como o rebanho do Senhor, né? Então, Exato. é gostoso ouvir falar que lá em Angola, lá na Guiné-Bissau, lá em Exato. Cabo Verde, lá no Timor-Leste, ou lá em Boston, num grupo de brasileiros que se reúne lá, né? Então, o Senhor tem também pastores, ministros da E palavra. queridos, né? Pessoas vocacionadas, olha. E isso que move o nosso coração, porque quando nós começamos a atender, né? Primeiro por carta, depois por e-mail, agora via WhatsApp, Zoom, essas comunicações, você vê eles não pedem dinheiro, eles não pedem ajuda financeira. Olha, nos ensina, nós precisamos de material, dá para você nos ajudar nisso, ajudar naquilo. E quando eles buscam, eles falam, olha, nós precisamos desse material, a gente pode reproduzir, a gente pode pregar, olha, pode pregar, pode usar, falar que é seu. Não tem direito autoral, não né? tem, Eu estou exato. preocupado com isso. E nós estamos, assim, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, né? Nós não cobramos nada. Nenhum material que é produzido, nenhum material que é colocado, nenhum devocionais diárias que são produzidas, muita coisa é produzida por nós ali, e nós, assim, até pela graça e misericórdia de Deus, temos buscado recursos de pessoas que podem nos ajudar para que esses pastores, esses líderes possam receber de graça aquilo que de graça nós recebemos, né? Então, eu fui muito agraciado com pastores que investiram na minha vida, né? Pastores que me honraram no sentido, no início do ministério, me apoiando, me ajudando. Então, tenho marcas na minha vida de 5 mentores que fizeram toda a diferença no que eu sou hoje como adulto, né? Então, a gente quer repassar isso, a gente quer passar, porque eu recebi tudo isso de graça. Mas né? o irmão mentoria algumas pessoas também. Bastante, Independente de ter grupos grandes, Não, tem pessoas que... A mentoria, nós temos 2 trabalhos. Uma área de treinamento, capacitação. Então, a gente treina, às vezes, especificamente, um grupo de pastores para mentorear. Nós fazemos mentoreamento, damos treinamentos bíblicos também. Eu faço mentoreamento, mas o mentoreamento que nós produzimos não é treinamento. Certo. É mentoreamento, acompanhamento. É mentoreamento, quem não conhece ouvindo, é um acompanhamento. Exato. Então, nós quase um tutor. Um tutor, por 1 ano e meio, mais ou menos, nós trabalhamos 3 meses para adaptação e ajustes, e aí depois nós vamos nos envolvendo um na vida do outro e ajudando um ao outro, né? Eu vejo assim que na minha idade agora, né, eu me sinto ainda jovem porque eu tenho esses pastores jovens, né? Lê as cartas pastorais e vê como é que Paulo escreveu para Timóteo, Exato. Tito. E você vê que essa geração nova de pastores, né, que estão saindo já dessa onda de influencer e tentando cair naquela coisa de quero Bíblia, eu quero vida e tal. Então, você vê assim, o que eles agregam na nossa vida, né? Nós que já temos um pouco mais de experiência, um pouco mais de jornada, estamos um pouco mais cansados também, né? Mas, assim, eles nos animam e nos fortalecem muito. E a gente acaba aprendendo muito com eles, né? Porque na nossa época nós não tínhamos essa acessibilidade ao conhecimento como eles têm hoje, né? E nós não vamos conseguir nunca caminhar com isso. Mas esses jovens já estão vivenciando isso. E eles passam isso para a gente, né? A gente vai aprendendo também. Estou lembrando da questão do IA, né? Exato. Então, às vezes o pessoal fala assim, rapaz, hoje você quer fazer um sermão, você chega lá, abre lá, qualquer muito louco, tipo, né? chat GPT, eu quero um sermão nesse tema que introduza isso aqui, joga lá, você vai ver, ficar prontinho. Mas pastorear não tem IA que vai fazer, não é verdade? Não existe. Não tem existe. como. Você olha a pessoa, vê que tem um pingo de suor aqui, você fala, rapaz, está acontecendo alguma coisa com você. Não tem. Eu acho que tem muita coisa boa. Eu não desprezo a questão da inteligência. São mecanismos, né? Mas como o próprio nome diz, é artificial. Não, você vê que nem a gente viaja bem para o interior, Nordeste, Norte, nessas regiões de carência. Você vê obreiros ali que às vezes não sabem nem ler. Mas são homens de Deus, pessoas que pregam. Eu falei, mas como é que você prega se você não sabe ler? A minha filha lê a Bíblia para mim. Eu decoro o versículo bíblico com ela e prego assim. Você vê o exercício, a dedicação daqueles homens. Para mim, esse é um valor inestimável, né? Então, a gente vê que, por mais que a máquina e os recursos surjam, estão aí à disposição, mas são máquinas, são recursos, né? A gente vê que a Bíblia nos apresenta e nos ensina, e sempre vai nos ensinar sobre relacionamento.
Primeiro com Deus e depois com o próximo. Isso aí não tem IA, né? Não tem. Não. O preguiçoso IA é uma maravilha. Por favor, se você está trabalhando, suando no ministério, use IA para algumas coisas. Eu não estou criticando você que está me escutando. Mas o preguiçoso é bom. Tá fácil, não estuda, não lê, não tem devocional, porque é fundamental a vida devocional. Sem dúvida. Isso é fundamental. Grandes servos que alguns já não estão mais conosco, outros estão, eram homens. Pega um Russell Shedd, por exemplo, você pega algumas pessoas, você vê que tinha uma vida, uma comunhão com Deus preciosa. Né? Que é o que fazia diferença na vida Antônio dele, Elias né? é um que era metodista, presbiteriano, mas um homem de Deus também. Eu citei Soren, nós estávamos conversando, acho que foi isso, falando de pastores no passado, e você via homens assim, alguns até muito rígidos, né? Que era a cultura da Sim, época, né? Era o mas momento da assim, época, né? homens que olhavam para você e falavam... Piedosos, né? Isso. De oração, de tempo com Deus, de tempo de estudo da palavra de Deus. Hoje as pessoas querem coisas muito imediatas, né? Muito rápidas, né? E a coisa não funciona assim, né? Eu, no tempo do seminário, eu tinha uma... Santa Inveja, né? Existe Santa Inveja? Não sei. né? Mas porque a Igreja Batista tinha a Juerp, e na Juerp uma das publicações chamava Administração Eclesiástica, era uma revistinha. Falei, mas esses batistas, rapaz, isso aqui é tão bom. Ensinava a arrumar uma biblioteca, ensinava a contratar e cuidar lá da zeladora, ensinava diversas coisas, Administração Eclesiástica, era tudo aquilo, como montar, onde fazer, o que você tem que fazer aqui lá. Era muito legal. Eu tinha assinatura, eu recebia aquela revista, e falava, um dia, quando eu for pastor, eu vou abrir uma revista igual na denominação minha também, muito bom. Mas não, quando você trabalha com pastores... Né, tem muita coisa também, sim, né? Sim, tem muita coisa boa. Eu já usei muito. Muita coisa boa, tem diversas origens. Mas quando a gente está falando de instruir pastores, não é apenas dizer assim, olha, é melhor você pegar sua Bíblia, abrir na página. É uma coisa acadêmica de cabeça, né? Coração. É o coração, né? É isso aí. E sem vida devocional, você que nos escuta, quer ser um pastor fiel, que é importante, porque Deus vai cobrar isso de você. Essa fidelidade, ela é uma fidelidade que vem realmente num compromisso seu pessoal com o Senhor. Eu tenho alguns termos que eu não gosto muito, porque eu sou velho. Então, eu falo assim, desse jeito, para ninguém ficar muito ofendido. Gente, reativar as igrejas, reavivar a igreja, como é que é o termo que usa? Agora fugiu da minha mente. Mas enfim, né? Então, você está revitalizar a igreja. Eu falo, gente... Tá bem, eu acho ótimo a gente ter certas linhas de conduta, o que você pode olhar aqui e ali, mas se não começa numa vida devocional, você não vai fazer nada. Você vê, né? Quando Paulo orienta Timóteo, né? E a gente vê uma preocupação de um homem extremamente capaz, de uma capacidade intelectual fora da linha, tanto os 13 livros, né? Toda a teologia que nós temos hoje e tal. Mas quando ele vai falar com Timóteo e cuidar de Timóteo, preparar Timóteo para o ministério, ele trabalha o coração de Timóteo. Ele trabalha o zelo, o cuidado, né? O preservar, o se manter. Então, ninguém despreze o teu ministério. Exato. Né? Outra cabeça, rapaz. Exato, né? Não se ilude com essas coisas, né? Mas é lógico que tanto naquela época eles usavam a tecnologia que eles tinham, né? Os próprios rolos, livros, né? A escrita, era uma coisa extremamente tecnológica e avançada, né? Como hoje, então depende de como eu uso, né? Que nem você, o seu programa, o meu programa, nossos ministérios, né? Nós utilizamos essas ferramentas, mas assim, no intuito de ser realmente alguma coisa proveitosa, ou alguma coisa que as pessoas vão entender, ele vai ajudar, ele vai cooperar com elas. Infelizmente, quando hoje nós vamos tanto para a televisão, canal aberto, fechado, na internet, uma vastidão de informações. E tanta coisa errada, tanta heresia. Você pega, que nem eu gosto muito daqueles canais, não sei se você gosta disso também, Discover, History, que trata mais de... Então, um pouco, mas era os que eu gostava. Mas de repente você fala, nossa, mas isso não está na Bíblia. Isso é mentira. Isso eles inventaram. Uma vez eu acompanhei um programa da History, foi que quebrou o encanto. E aí ele falava de uma coisa, calendário azteca, era um negócio assim, tal, maia, não me lembro mais, e eu montava uma ilha e tal. E eu, por curiosidade, estava sentado, eu tinha aquele Google Earth,
né? Então eu falei, deixa eu ver onde que é. Aí eles saíram do Chile para um lugar lá, e era uma ilha onde talvez tivesse alguma coisa e tal, e ele vai no barquinho, aí chega, não tem porto nessa ilha, então eu tive que descer assim e nadar pouco espaço, mais uns 3, 4 metros para chegar ali, não tem. Aí eu ia acompanhando e com o Google Earth, olhando e tal. Era a Ilha de Páscoa, os caras entrando por trás, e não, tem um porto na frente, ali, né? E o cara... Eu falei, não dá. Aí, escrevi pro History. Na época, sabe, escrevi, que escuta, você tá pensando o quê, cara? Essa ilha é tal, né? Tá aí, tô vendo o programa, tá vendo a minha televisão, o meu computador tá aberto aqui, aí então eu fui quebrando um pouquinho o canto, mas até hoje eu gosto, claro que eu gosto disso. Por isso eu queria, assim, que a nossa responsabilidade na área de comunicação é ensinar as pessoas a serem zelosas do que estão vendo, ouvindo, porque tem muita coisa sendo falada, muita coisa sendo feita em nome de Deus, que não é de Deus. Então, hoje você encontra muito mais coisas erradas, coisas sujas, heresias, coisas que são abomináveis, usando a própria Bíblia, usando a ideia de igreja, que você fala, não tem nada de igreja, né? Eu acho que os nossos ministérios têm que apontar a nossa bússola, apontar aquilo que sempre foi apontado durante toda essa história de séculos que nós temos da palavra de Deus, e entender que ali nós vamos ter o discernimento do certo e do errado. Única regra de fé e prática. É isso aí. Você pode interpretar diferente aqui, ali, acolá, coisas secundárias, mas o fundamento está nas Escrituras. E ela realmente contém a nossa única regra de fé e prática. Então é bom ver filosofia, aprender um pouco de sociologia, é bom aprender um pouquinho de lógica, é bom de aprender poimênica, diversas coisas, mas sem as Escrituras... Veja que nem eu trabalho, fui professor de filosofia, né, fiz filosofia, eu trabalho nessa área de mentoria, da área de psicologia. Então você vê, não tem nada, para mim isso tudo me leva à palavra de Deus. Sim. Eu vejo nada foi inventado, nada é novo, sempre existiu. Sim. Então, quando você vai na raiz daquilo que tudo existiu e da forma correta e certa, né, você começa a ser uma pessoa sábia, né? Toda a mentoria que a gente trabalha com pastores, a gente começa assim, vamos estudar, né, e vamos buscar sabedoria em como saber estudar, aprender e viver. E nós começamos estudando um livro de provérbios com eles. Então, do capítulo 1, então todo dia eles leem um capítulo de provérbios do dia, né? Eu falei, você pode fazer a mesma... 31 capítulos, 31 capítulo a cada dia. Não pode passar para o próximo, né? Eu falei assim, depois de 35 anos, 40 anos como eu, lendo provérbios, você fala, eu acho que eu sei alguma coisa. E ao contrário, você fala assim, rapaz, 30 anos lendo, só agora que eu vi isso. Exato. Isso é maravilhoso. Eu leio com eles, né? E é muito bonito, né? Vem aqueles pastores cheios de teologia, cheios de exegese, cheios de... Cara, que bacana. Nunca... Assim, o que Deus falou com você? O que você entendeu da parte de Deus que mexeu com a tua vida? Não, como assim? Não estou entendendo. Assim, como não está entendendo? Olha, Deus tem que falar com você, senão você não consegue falar isso para o povo, né? Que Deus está falando, né? Então, a gente ajuda nesse processo dos pastores relerem a Bíblia com os olhos não só acadêmicos ou de uma forma social, mas de uma forma espiritual, como ela foi escrita, né? Para ser entendida da maneira e forma que ela tem, né? Eu, de uns anos para cá, eu fiz uma coisa que antigamente se fazia, tinha concurso da escola dominical e tal, então eu resolvi ler a Bíblia inteira todo ano. Você pode ler a Bíblia inteira em 6 meses, você pode ler a Bíblia inteira, inclusive, numa semana. Você pegar uma semana intensiva, sentar em casa, você lê o livro, você lê coisa. Então, eu comecei com esse... costume. O que eu estou fazendo todo ano, eu compro uma Bíblia nova, essa aqui está novinha, e está com o ano de hoje, está com esse ano, 2025, e lá vou eu rabiscando ela inteira. Acabou, ano que vem, às vezes eu dou para alguém, daí eu compro outra e vou fazendo de novo. Muito bom. Para me policiar, não é por nada, não quer dizer que quem lê a Bíblia inteira num ano é campeão, não tem isso. Não é isso. Mas é um jeito de eu me organizar. Tem gente que tem outros, mas... Eu falo com alguns colegas que citam e lembram, né? Porque gente boa que eu estou falando aqui, por favor, hein? Piper, ótimo. Packer, muito bom. Você tem muita gente, mesmo um pouco antes. Você pega Spurgeon, você pega Martin Lloyd Jones, gente boa. Tá, mas você está lendo a Bíblia?
Exatamente. Então, assim, não tem, você sabe, outros filósofos que a gente já tem muita coisa que a gente não gosta, mas Bultmann, Schleiermacher, não sei o quê, tal. São coisas interessantes, né? Mas você está lendo a Bíblia? Exato. Você já leu Aristóteles, você leu todos os livros de Platão e tal, não sei o quê, e só cita Sócrates, não sei o quê, você sabe o que é um cínico, filosoficamente falando, que legal. Mas você está lendo a Bíblia? Então, se não começa no basicão, rapaz. Mas uma coisa bonita que você colocou, né, que você faz, eu acho magnífico, de ler a Bíblia uma vez por ano ou tal, eu vejo isso como uma disciplina. Isso E mesmo. quando você vai para o livro de Provérbios, o que ele nos ensina é sermos disciplinados. E essa é a maior dificuldade do ser humano. Ser disciplinado a fazer isso, né? E eu vejo que para nós, enquanto pastor, mas para qualquer pessoa, membro de igreja que está nos ouvindo agora, assistindo, para qualquer um cristão, né? Nós temos que ter a disciplina de ler a palavra de Deus, de não só ler, né? Porque você não vai achar que leia a Bíblia, mas você vai achar medite na Bíblia, né? Que é o que você faz, né? Eu medito. E o que ela está me falando? O que Deus está me falando, né? Quase toque, não é toque, mas é quase toque. Eu não gosto que eles usam, quando escreve sobre Deus, pronomes e tudo, colocam letra minúscula. Eu sou dos velhos, que sempre começava... mas sem dúvida. Então, o que acontece? Eu leio minha Bíblia, entre as coisas, tem um marcadorzinho. Toda vez que tem o nome, eu apago, e daí eu vou colocar maiúscula. Eu escrevo. Então, mas isso é tudo disciplina. Eu não estou corrigindo ninguém que use outro sistema. É o seu olhar, né? Mas isso. Então, eu só de colocar ali sua, então eu apago o S minúsculo, coloco o S maiúsculo. É muito legal. Meu, Deus falando meu, eu apago o M e coloco. Então, são delícias. Então, e a gente... E, como eu disse, faz anos que eu faço isso. Então, e não adianta sempre aprender alguma coisa nova. Então eu escrevo, eu tenho vontade, que eu já dei algumas das minhas Bíblias que eu leio, mas eu tenho vontade de pegar todas e juntar numa só, sabe? Não vai ser eu não vou fazer uma Bíblia Shed, qualquer coisa, quem sou eu. Mas eu tenho vontade de puxar tudo que eu fiz. E é interessante quando você faz essa volta, né? Você dá uma revisada, você fala, puxa vida, eu vi aquilo, eu olhei aquilo, né? Ou aquilo me ensinou, você né? Não vai dizer assim, como está escrito, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás, ou Deus ajuda quem cedo madruga. Nada disso está na Bíblia, não me vem não, né? Mas essa uma frase antiga que a gente tinha era, quem é o pastor do meu pastor? Exato. No seu ministério, de certa maneira, é um cuidado nessa área, não é isso? Exato. Porque a vida pastoral é uma vida muito solitária. As pessoas não têm ideia, né? Os membros da igreja, mesmo o pastor, não tem ideia que é uma vida isolada, né? Porque você, às vezes, já tem todo um conceito que a igreja tem de pastor, o mundo tem de pastor, e você se faz e tal. Então, nós criamos e vivemos num isolamento, apesar de você ter muitos contatos, ter muitas relações, enquanto você é pastor de uma igreja local. Quando você deixa, você vê que você não tem nada. Então, alguns pastores de um pouco mais de idade, que já passaram experiência de pastorear igreja, que não se cuidaram no sentido dos relacionamentos, né? São pessoas que vivem esse isolamento plenamente, né? Então, vamos supor, quem cuida do pastor? Né? A igreja cuida de uma parte do pastor, a amizade, os relacionamentos. E eu vejo assim, na minha vida, né? Quem é que me trata? Quem é que me cuida? Quem é que zela por mim? Quem me cobre? Aquele que é Deus, né? Mas é interessante que sempre quem vai me aplaudir ou vai me falar, Fernando, tá bom, tá ótimo, né? Sempre tem que ser Deus. Se eu espero isso das pessoas, eu estou errado, né? E vou ter reações erradas e tudo mais. Então, a vida pastoral é uma vida isolada. O que nós ajudamos os pastores é, primeiro, a fortalecer esse relacionamento com Deus e entender como Deus é presente, como ele é suficiente. O pastor dos pastores. Pastor dos pastores, né? Então, princípio daí. Só que Deus usa outros, né? E nós, enquanto pastores, nós nos isolamos sem saber que estamos sendo isolados, né? Ficando sozinhos, né? Então, nós ajudamos a eles a entender que eles vão precisar de um companheiro, como Paulo, Barnabé, Paulo e Timóteo, Moisés, Jétro. Então, você vai precisar encontrar companheiros de ministério, que não vai estar na tua igreja, né, que talvez não esteja na sua família, mas são pessoas, talvez, que possam acompanhar você, orar com você, ler a Bíblia com Muito você. bom. Então, a gente vê, eu pergunto sempre para os pastores, quantos amigos você... eu conheço muita gente, eu sei que você conhece muita gente. Mas Amigo é outra amigos, conversa. né? O que é amigo? Porque aí ele não sabe o que é amigo. Não, eu conheço o telefone, eu vou, almoço junto. Não, isso não é amigo.
Amigo é aquele que você pode falar tudo o que você está passando, ele não se assustar, aí você pode ouvir ele e vocês compartilham isso, né? Aí eles começam a se entristecer e chorar porque eles veem que eles não têm. Está lá no amigos, Provérbios, né? Você falou no Provérbios, como ferro afia o ferro, Exato. ao seu amigo, aquele... Essa é a base Esse do versículo mentoreamento, é maravilhoso, né? Como Essa é a ferro base do afia o mentoreamento. ferro, Então amigo ao fala seu assim, amigo. vamos pôr na palma da mão quantos amigos de fato você tem. E aí a gente começa a ver que eles estão uma mão sem dedo e não tem amigo. Então fala, esse é um problema que a gente vai precisar resolver. Primeiro com Deus e agora encontrar esses amigos genuínos. E no nosso processo de mentoreamento, depois que nós já estamos andando juntos, a gente já está entendendo todo um processo, como eu tenho 5, 7, às vezes 10 pessoas que eu estou mentoreando, de acordo com o grupo, eu ponho eles juntos para começar a fazer amizade e relacionamento. E é lindo, porque são pastores de diferentes denominações e eles começam a se ajudar, começam a se relacionar, começam um a cooperar com o outro e amadurecer um ao outro no ministério. Eu aprendi isso muito no interior, porque lá, os batistas, né, só 2 igrejas, metodista, uma igreja. Falei, pastorada, mais um. Eu falei, vamos juntar presbiteriano, metodista, batista. E nós começamos a fazer um grupo de pastores e nos ajudar mutuamente. Foi muito lindo, porque a partir daquele grupo de pastores, nós começamos a abençoar a vida um do outro, orar um pelo outro, sem discutir a doutrina e tal, mas só ler a Bíblia juntos, né? E a partir dali, nós começamos um cooperar com o outro e pregar na igreja. De repente, toda a igreja começaram a crescer. E a cidade começou a ser influenciada pelas igrejas evangélicas positivamente, né? De uma forma ativa. Então, a gente ensina, e é incrível isso, né? O pastor a ter amigos, né? Ele tem colegas, ele tem conhecidos, ele tem mais amigos, né? É o que mais toca na vida deles. Chorar com né? os que choram e rir com os que... Exatamente. Você que está nos escutando aí, de repente, você é um pastor, está aí se sentindo muito solitário, mesmo que seja uma denominação grande. Mas às vezes é uma denominação que tem 3, 4, 5 mil, 10 mil pastores. Mas sente sozinho, chega lá, clica lá, razão para viver, dá uma olhada, busca, né? Isso é importante. Você que é membro da igreja, não é pastor, mas você percebe que seu pastor, uma vez uma ovelha falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor depois do culto. Ela falou para mim assim, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, ih, rapaz, o que eu falei que ela não gostou? Daí eu levei ela para o meu gabinete depois do culto, ela sentou e eu falei, fala, o que eu fiz errado dessa vez? Ela olhou para mim e riu e falou assim, eu tô achando que o senhor tá tristinho. Olha, gente, olha aí, né? É muito lindo, né? Você sabe que um dos meus mentores, eu tive 5 mentores, né? E um dos meus mentores foi uma surpresa para mim. Estava pastoreando uma igreja grande lá e nessa igreja, vários líderes, né? E um dos líderes, um cara muito bem relacionado, professor universitário, famoso e tal. Mesmo esquema, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei, tem coisa. O que eu falei? O que eu falei? O que eu esqueci, preguei? O que aconteceu, né? Aí ele falou, preciso falar com o senhor. Talvez o senhor não vai gostar muito, mas eu tenho que conversar com o senhor, né? Eu falei, não, tá jóia, marcamos. Aí ele veio e falou assim, olha, o que o senhor acha disso? Acho que não está certo. Veja a sua família, a necessidade dos seus filhos, o que vocês estão passando. Você não pode ficar assim. Eu sei que você ama o ministério, você é pastor, você está dando a sua vida para isso e tal, mas a tua esposa tem necessidade, os teus filhos têm necessidade, você não está olhando para eles. E ele me corrigiu o percurso da minha vida, no sentido de prioridade, entendendo que prioridade para Deus também era, né, primeiramente a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Ele falou, Deus te deu curso, deu capacidade, você fez universidade, você tem isso, tem aquilo, e a sua esposa não pode fazer isso, os teus filhos não podem ter aquilo, não tem cabimento, né? E ele foi a pessoa que me orientou para ser professor universitário, entendeu? Para poder suprir isso, não diminuiu meu ministério, aumentou meu ministério, porque dentro da universidade a gente pôde trabalhar com jovens e fazer muitas coisas. Então você vê que Deus coloca anjos, né? E eu vejo assim, talvez quem esteja nos assistindo, talvez não fale assim, olha, você é mentor do meu pastor, ou, né? Mas você pode ser um anjo. Pode. Ser um mensageiro de Deus de boas coisas, né? E de edificar, de fortalecer. E naquelas horas que a gente está precisando, Deus manda, né? Sem dúvida. Há uns anos atrás foi falado nos 99 anos, uma ex-ovelha minha, que já faz mais de 20 anos que eu não pastoreava, tia da minha esposa, viúva de pastor, mas eu cheguei lá, era outra cidade, cheguei lá e foi o encontro dela, ela veio na cadeira de roda, alguém estava trazendo, ela falou para mim assim, Fernando, eu nunca deixei de orar por você todo dia. Sim. Pô, aí você chora. Eu não sei os outros, mas eu magnífico, choro. né? Eu fico, até agora falando aqui, eu me emociono. Sem Como dúvida. Deus manda esses carinhos, né? É uns anjos, né? Que Deus coloca no teu meio para te fortalecer,
te edificar. Mas independente dos anjos, nós precisamos encontrar relacionamentos efetivos, né, de amigos, né? Então, hoje eu tenho pastores, né, mais jovens ou na mesma idade minha, que a gente se relaciona e se fortalece um ao outro, né, na relação de amizade. Então, é interessante que muitas pessoas vêm para estudar a Bíblia séria comigo, muito penetrada, com exegese, com grego, hebraico, um monte de coisa bacana. A gente brinca com eles, faz essas coisas com eles. Aí, em um determinado momento, um outro dia, vamos para a reunião, vamos jogar boliche. Como jogar boliche? Não, eles não sabem se relacionar. E aí eles vão aprendendo a dar uma volta no parque, tomar um cafezinho. Aí vai, que delícia, Fernando. Puxa, vamos ter mais disso, né? E, às vezes os pastores não se dão tempo para isso, isso né? mesmo. Desse refrigério, desse cuidado, né? Quando você vê Paulo sendo cuidado por aquele casal, né? Que abraçou ele, trouxe ele para casa, deu tudo aquilo que ele precisava, de energia para ele continuar o ministério dele, né? É fundamental, né? É isso mesmo. Pastor, acabou meu tempo. Esse papo está tão bom. Eu, para mim, já emendava e ia falando mais, mas que gostoso. Que gostoso. Muito bom. Razão você, para Fernanda. Viver. Não esqueça que você que está nos escutando. Ministério Razão para Viver. Ministério Razão. Quando chego lá, jogo lá no YouTube, Ministério Razão para Viver. Pronto, já está tudo resolvido. Você vai ter isso na tela também, mas de todo jeito guarda aí. Não é difícil de você colocar. E você aprender muito sobre essa história toda, tá bom? Mas, Fernando, eu queria te agradecer a oportunidade, né? Eu não sei se eu atendi as expectativas, mas assim... Mas um pouquinho, porque tem muita curiosidade ainda, mas foi. Mas, a exemplo do Dr. Swindoll, né? Que é um homem, um pregador, um escritor, assim, tremendo, né? E é como falei para você, né? Ele está se colocando nesse final da vida dele, né? Promovendo o legado dele, repassando tudo aquilo que ele tem vivenciado, né? Uma igreja gigantesca nos Estados Unidos, a influência dele em vários países, né? Mais de 15, 16 países tem programas como o nosso, também em outras línguas, né? E eu quero deixar para você o livro dele. Oba. Eu sei que você é um comunicador. Muito obrigado, muito obrigado. Falando bem, eu sei que você não precisa, essa da CPAD, né? ó. A CPAD. Eu vou colocar aqui, eu aprendi hoje que como o cara mexe lá na câmera, ele falou para colocar do lado, que aparece melhor. Mas a gente coloca depois a fotografia, tá bom? Mas é um livro excelente. Muito também, obrigado. Que ele compartilha a experiência dele. Muito obrigado. É muito bom e dá algumas orientações sobre pregação e essa... É um material assim, carinhoso que a gente quer deixar para você. Você não conseguiu ler aí, né? Falando bem. Toque pessoas com as suas palavras. Eu vou ler. Eu vou ler logo. Pode deixar. Esse aqui eu não conhecia. E abençoando seu ministério. Muito obrigado pela sua presença, viu? Prazer é meu, viu? Seja bem-vindo. Quem sabe ainda vai dobrar, a gente pode render outras conversas. Você que nos escuta, obrigado pela tua presença, tua audiência, tá bom? Toda semana um programa novo conosco aqui. Deus te abençoe.